Uma boa noite a todos. Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria dizer a você que Deus ele te ama e Ele tem um propósito para a sua vida. Deus ele ama cada pessoa, cada ser humano de uma forma especial e Ele deseja alcançar o seu coração. E a palavra que vamos meditar hoje, nós vamos estar lendo aqui em Lucas capítulo 11. Nós vamos ler sobre a oração do Pai Nosso. E esse texto é muito interessante porque os discípulos chegam para Jesus depois deles orarem e falam: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar como João ensina os seus discípulos. E Jesus ele começa essa oração dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Esse texto ele é lindo, é maravilhoso, porque Jesus ele quer ensinar para os seus discípulos uma forma certa de ministrar uma oração, de falar com Deus. E ele diz: vocês devem começar chamando de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Vocês vão chamá-lo de Pai e falar aonde Ele está. Ele está nos céus. E Ele fala: santificado seja o teu nome. Faz o nome de Deus ser grande, faz o nome de Deus ser santo, faz o nome de Deus ser glorificado, magnificado, exaltado. E depois ele fala: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o seu reino. O reino de Deus, Jesus ele veio à terra para estabelecer o reino do Pai na terra. E este reino não seria um reinado com um rei, uma rainha e os príncipes. Seria um reinado eterno em que Deus estaria reinando no coração de cada ser humano. Seria um reinado eterno que está se cumprindo nas nossas vidas. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e cremos pela fé que Cristo ressuscitou de dentre os mortos, e cremos que nós vamos morar no céu com o Pai, essa certeza da salvação ela entra no nosso coração e o reino de Deus é estabelecido na minha vida e na sua vida. E é por isso que Jesus fala: venha o teu reino. E quando o reino é estabelecido em nós, a vontade do Pai é feita na terra e a vontade do Pai é feita nos céus. E isso eu acho assim tremendo, porque quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos o coração de Deus. E ele fala sobre o pão. São as nossas necessidades diárias. Aqui ele não está falando apenas só do pão, da comida, mas está falando de todas as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, Deus provê para nós todos os dias. Este ano eu fiz 50 anos e eu louvo a Deus, nunca faltou pão na minha casa. Nunca passei fome. Posso ter passado por momentos de escassez, por momentos de pouca comida, mas passar fome não. O Senhor nunca permitiu. O pão de cada dia Ele nos deu sempre. Ele sempre supriu as nossas necessidades. Eu lembro de alguns anos atrás, quando começou umas reportagens na televisão e nos jornais, todo mundo preocupado com a água acabando. E eu lembro que muitos falaram: não, dentro de tantos anos nós não teremos mais água, a água está acabando, os rios estão secando. E a gente fica olhando a abundância de chuva desse ano, a gente fica olhando as chuvas que vieram depois disso, e os anos se passaram e a água não acabou, pelo contrário, ela aumentou. Isto é Deus cuidando do nosso pão de cada dia. E quando eu faço a vontade do Pai, quando eu cumpro os desejos do Pai, no céu e na terra, o nome do Senhor é glorificado. O pão dele vem todos os dias para cada um de nós. Depois ele fala de perdão.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão de dívida. É interessante porque quando você entrega a sua vida para Cristo e confessa Ele como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo te convence de pecados. E esse mesmo Espírito, ele habita na vida do ser humano a partir daquela hora e ele começa a te mostrar o que está errado, o que precisa ser pedido perdão. E hoje nós, como cristãos, quando pecamos, na mesma hora nós sentimos um desejo enorme de pedir perdão, de consertar, de sair daquela situação, de mudar aquela situação em que nos envolvemos e que nos fez pecar. Mas ele fala sobre dívidas, uns com os outros, porque eu também tenho que aprender a perdoar meu irmão. Eu também tenho que aprender a estender a mão para o meu irmão, mesmo quando ele erra comigo. Porque o ser humano, ele sempre vai errar. O ser humano, ele sempre erra em atitudes, em palavras, em gestos. E se eu não aprender a perdoar, eu não consigo manter um casamento. Se eu não aprender a perdoar, eu não consigo manter os meus filhos perto de mim. Se eu não aprender a perdoar, eu não tenho amigos. Se eu não aprender a perdoar, eu não tenho pessoas perto de mim. Porque o perdão gera vida, e o perdão, ele libera a vida das pessoas, e o perdão também me transforma. Porque o perdão me leva a ser uma pessoa melhor do que eu estou sendo. E o que eu acho lindo é que Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Não importa o que você foi, aonde você andou, o que você fez, Ele te perdoa de todos os pecados. Isso é graça. Isso é o favor imerecido que Deus nos concedeu. É a graça dele sendo manifesta sobre nós. E aí nós entendemos que eu preciso desse perdão de Deus. E eu preciso aprender a perdoar. E ele diz aqui: perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. E por último ele diz: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. E essa questão de tentação é muito complicado, porque a tentação ela vem antes do pecado. Ela vem, na verdade, para te levar a praticar o pecado. E muitas das vezes nós somos tentados em muitas áreas da nossa vida. Somos tentados a pecar todos os dias. Somos tentados a desistir. Desistir de um casamento, desistir de um relacionamento, desistir de uma amizade, desistir dos nossos filhos. E alguns desistem até da vida. E têm desejo de pular de uma ponte, se enforcar e coisas piores. Nós somos tentados a essas coisas. Mas em momento algum devemos ceder a essas tentações. E é interessante que a tentação ela vem no momento que você está ali numa situação complicada e às vezes você mente. E mentir é pecado. E quando você mente, você desagrada a Deus, você cria um problema e você cria uma história que não existe. E a mentira começa a fazer parte da sua vida, e nós somos tentados a mentir, somos tentados a roubar, somos tentados a tocar em outra mulher, somos tentados a negar a nossa fé, somos tentados a matar, somos tentados a bater em alguém, somos tentados a falar coisas horríveis com as pessoas. Mas tem um texto na palavra lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, Caim e Abel, os dois filhos de Adão, os primeiros filhos de Adão, Caim e Abel. Nós vemos aqui claramente que Abel ele ofereceu um sacrifício a Deus que agradou o Senhor. E o de Caim não foi aceito. E Caim ficou com um semblante triste, e ele ficou com inveja do seu irmão. E ele planeja no seu coração: vou matar meu irmão. E Deus pega e fala com Abel. Ele fala com Caim, Deus fala com Caim: Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominar sobre ele. Deus estava falando com ele: olha, está aí, mas você pode dominar sobre isso. E a tentação ela vai vir para isso, ela vai vir para nos roubar a nossa paz, para roubar a nossa comunhão com Deus, que quando pecamos,
nós nos separamos de Deus por alguns minutos até que nos arrependamos e venhamos e pedimos perdão. E eu quero te ensinar nesta noite: não deixe o pecado te dominar, não deixe as tentações te dominar, cumpre a ti dominar sobre elas. E Caim vai e mata Abel. É o primeiro homicídio da Bíblia, é o primeiro pecado pesado que a gente vê ali na Bíblia. Apesar que pecado não tem tamanho nem cor, pecado é pecado. E quando nós pecamos, nós desagradamos a Deus. E nós vemos que essa história está ali relatada, porque Deus vai e fala com Caim: cumpre a ti dominar sobre esse desejo. E cumpre a ti dominar sobre essas tentações. E quando eu oro o Pai Nosso e falo: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Quando eu não peco, eu estou livrando a minha alma do mal. Mas quando eu peco, eu estou levando a minha alma para perto do mal. Quando eu peco, eu me aproximo das coisas más. E aí vem as consequências, e vem problemas, e vem dificuldades, e a gente entende que o pecado não faz bem. Então essa oração que Jesus deixou para nós, ela é muito clara: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que esta oração ela possa ser viva na tua vida, e que você possa desejar estar mais perto do Pai. Agora eu quero só te explicar mais uma coisa: Deus quer que nós oremos. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe dos teus desejos, mas Ele quer que você fale com Ele. Você pode me perguntar: mas pastor, por que Deus quer que a gente ore tanto? Porque Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você se aproxime dEle. Deus quer que você se achegue a Ele. E é essa palavra que eu tenho hoje para você, e eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Pai nosso, Pai amado, Pai querido, nós te engrandecemos, Pai, nos céus e na terra, Senhor, e dizemos que o Senhor é lindo, magnífico e perfeito. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos livrado do mal. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o pão não tem faltado na nossa casa, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem nos livrado das tentações e tem nos impedido de cair no mal, Senhor. Nos dá vitória, Pai, sobre as tentações. Senhor, abençoa cada vida que está nos ouvindo nesta noite. Cura os enfermos, liberta os cativos, tira todo o mal dos que estão oprimidos, Pai, e continua fazendo milagres na vida dessas pessoas, trazendo cura, libertação e vitória, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa os teus filhos nessa noite e dá a eles vitória, Pai, sobre todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.